Quando um homem finalmente decide abandonar a corrida, quando ele silencia, quando deixa de tentar impressionar, de buscar, de se explicar, tudo começa a se inverter. É nesse momento, e não antes, que a mulher desperta, porque ela não sente falta de você enquanto você está ali, ela sente falta quando você desaparece. Hoje vamos direto à raiz do comportamento feminino. O que se passa no íntimo de uma mulher quando um homem, sem raiva, sem jogo, apenas escolhe sair de cena? O que acontece com o desejo dela, quando você não se curva mais ao dela? Prepare-se para mergulhar no campo mais profundo da psicologia feminina, narrado sob a ótica da realidade nua, sem ilusões, como eu, Arthur Schopenhauer, sempre encarei a vida. 1. Ela estava acostumada com a sua presença, e a ausência grita. A primeira coisa que ocorre é um tipo de espanto emocional. Ela estava habituada com o seu estar, seu bom dia, seu como foi o dia, seu olhar que, ainda que não percebesse, a cercava. Ela estava alimentada por esse movimento seu, mesmo que o desprezasse, mas o ser humano só reconhece o valor do oxigênio quando falta ar, e quando você se retira, sem aviso, sem drama, a mulher que um dia foi indiferente sente o desconforto do vazio, não porque você era o centro do mundo dela, mas porque você era constante. E a constância, quando desaparece, abala estruturas. Ela começa a sentir um tipo de eco, um silêncio que a incomoda. Um espaço que antes era preenchido com a sua atenção, agora é ocupado pela dúvida. E a dúvida é o maior fermento do desejo. 2. O impulso natural dela é tentar entender o que aconteceu. Nesse ponto, se ela tinha algum interesse verdadeiro, ainda que oculto, ela se vê diante de um espelho que a incomoda. Ela começa a pensar: por que ele parou? Será que encontrou outra? Será que nunca gostou de mim? E o pior de tudo, será que ele me entendeu tão bem que decidiu não me querer? Veja, não é o ego dela que sofre, é o orgulho, porque o orgulho feminino é nutrido pela certeza de que ela tem o controle, e quando ela perde esse controle, começa a jornada interior dela. O desejo se acende, não porque você foi perfeito, mas porque você deixou de estar disponível. A ausência, nesse caso, vale mais do que 1000 declarações, e o silêncio fala mais do que qualquer confissão de amor. 3. A inquietação feminina começa a se expressar disfarçadamente. Ela pode não te mandar mensagem imediatamente, mas vai começar a aparecer mais nas redes sociais. Vai curtir algo antigo seu, talvez responda um story, ou publique algo com indiretas sutis. É um teste. Ela quer ver se você ainda está observando, se ainda reage. Mas Schopenhauer diria: o verdadeiro poder está na não-resposta, porque toda mulher percebe, instintivamente, quando um homem está voltando ao seu centro. E é isso que paradoxalmente a atrai, a sensação de que você não precisa mais dela, de que você escolheu a si mesmo. E todo ser humano, especialmente no jogo da sedução, se curva diante daquele que sabe viver, sem implorar. O tempo, esse tirano silencioso, passa mais devagar quando a ausência aperta. As horas se alongam como sombras no fim do dia, e ela espera. Espera por uma resposta que nunca chega. O coração acelera, não por amor, mas pela dúvida. A mente dela se transforma num campo de batalha invisível. Pensamentos confusos invadem como exércitos indesejados. Será que ele me esqueceu? Será que eu fui apenas um passatempo? Ou pior, será que ele percebeu que eu nunca o amei de verdade e partiu antes que eu pudesse reagir? Nesse turbilhão, ela começa a revisitar o passado recente. Lê novamente cada mensagem sua, cada frase, cada pausa, como se estivesse decifrando um código secreto. Busca por sinais, por respostas escondidas em entrelinhas que antes ignorou. Mas há um ponto essencial aqui. Nem toda mulher que te procura após o silêncio sente sua falta. Algumas fazem isso por pura vaidade ferida, outras por simples curiosidade, como quem deseja apenas recuperar o controle da narrativa. No entanto, há uma diferença gritante entre quem deseja você e quem deseja apenas saber de você. A primeira se entrega, ainda que timidamente, nos gestos, na emoção contida. A segunda apenas te investiga, fria, analítica, distante. Essa diferença, meu caro, é visível aos olhos de um homem que se reconectou com sua própria lucidez. E aí, as noites se tornam longas para ela. Ela sente o vazio crescer. A ausência que antes era suportável agora se torna insuportável. Cada barulho no corredor,
cada notificação no celular é uma esperança que logo morre. E ela, que antes julgava sua presença garantida, agora descobre o quão doloroso é conviver com a possibilidade da sua ausência definitiva. Segundo ponto, o uso de táticas e testes emocionais. Quando essa dor silenciosa começa a incomodá-la de verdade, ela não cruza os braços. Ela age, mas não espere gestos claros, diretos. O desejo feminino raramente se apresenta nu. Ele se disfarça, ele testa, ele manipula suavemente. Ela começa com perguntas sutis. Como você está? Vi algo e lembrei de você. Você sumiu por quê? Essas frases não dizem o que ela realmente quer saber. Você ainda pensa em mim? Ainda sou especial para você? Existe outra em seu lugar? Mas o orgulho feminino, esse nunca se rende de forma direta. Por isso, ela lança pequenas iscas emocionais, tenta provocar ciúmes, publica fotos com legendas ambíguas, faz comentários que insinuam mudanças. Na verdade, ela quer que você reaja. Ela quer saber se ainda tem o poder de abalar sua estrutura. Mas é aqui que mora o verdadeiro teste. E, como Schopenhauer afirmaria, o homem que venceu a ilusão do desejo é o único que enxerga com clareza o teatro da alma humana. E nesse teatro, ela não suporta mais ser apenas atriz. Ela quer ser o centro do palco novamente. Só que agora, o público, você, já não aplaude com os mesmos olhos. E isso a enlouquece. Ela sorri, fala com doçura, pergunta se você está bem. Demonstra um carinho quase cinematográfico daqueles que pareceriam sinceros, se você não soubesse o que há por trás. Mas o que parece ternura pode ser apenas medo disfarçado. Ela teme que o jogo tenha acabado de vez, que você tenha enxergado a verdade por trás dos sorrisos. E então ela se move como quem caminha sobre cacos de vidro, com cuidado, com charme, com olhos que tentam seduzir enquanto a alma se contorce por dentro. A verdade é esta: por trás da aparência tranquila, há uma tempestade em erupção. Ela oscila entre a esperança de que você volte e o pavor de que você tenha realmente seguido em frente. Ela te observa como um detetive emocional. Cada frase sua é dissecada. Cada olhar, cada ausência de reação é uma pista. Ela busca sinais. Sinais de que ainda tem poder sobre você. Sinais de que sua partida foi apenas uma jogada temporária. E aqui, meu caro, o homem comum tropeça, porque é difícil resistir quando ela reaparece com aquele olhar perdido, com um afeto que antes parecia impossível. A saudade que ela expressa parece genuína, mas Schopenhauer já dizia: o desejo nunca é puro. Se você ceder cedo demais, ela sentirá que venceu, e o ciclo se reinicia. É nesse ponto que muitos se perdem, porque confundir emoção com transformação é o erro mais fatal. Ela pode estar magoada, pode estar confusa, mas ainda não está pronta para amar com profundidade. Você só saberá disso com o tempo, porque o tempo, como sempre, é o verdadeiro juiz das intenções humanas. Resista, observe, não a recompense apenas porque ela te olhou com olhos marejados. A dor que ela sente não é, necessariamente, arrependimento. Pode ser apenas orgulho ferido. E se você se render, se ceder ao primeiro sinal de afeto, ela pode muito bem voltar ao antigo desprezo, porque para muitas mulheres, conquistar novamente não é sobre amor, é sobre reafirmar o controle. Por isso, não volte antes que ela prove, não se incline antes que ela demonstre com ações que te vê com novos olhos, não como um tolo disponível, mas como um homem que aprendeu a se bastar, porque por mais doloroso que pareça, é preferível conservar sua dignidade do que voltar a um lugar onde sua alma será novamente ignorada. E lembre-se, o amor verdadeiro não manipula, ele reconhece, ele honra, e se não houver honra, que reste o silêncio, pois o silêncio é muitas vezes o único abrigo de um homem desperto. Bloco 4. O silêncio que observa. Ela não fala, não pergunta, não cobra, ela apenas observa. Em vez de enfrentar a realidade com palavras, ela se esconde atrás da cortina do silêncio. Mas é um silêncio inquieto, um silêncio que espiona, que estuda, que tenta entender sem se revelar. Ela pode estar ali, bem perto, frequentando os mesmos lugares que você, mas fingindo que é coincidência. Ela não envia mensagens, não liga, não reage de forma direta, mas está presente, como uma sombra discreta. O tipo de presença que você só percebe quando começa a notar os padrões. A mulher,
Quando ferida no orgulho e movida pelo desejo de recuperar o controle, transforma-se numa observadora quase obsessiva. Ela vasculha suas redes sociais como quem analisa um crime não resolvido. Cada curtida sua é um enigma, cada comentário, uma suspeita, cada ausência, uma nova dúvida. Ela passa a interpretar seus posts como oráculos. Será que ele está feliz sem mim? Quem é essa mulher que curtiu essa foto? Essa frase foi uma indireta para mim? A mente dela se torna uma máquina de interpretações emocionais. E nessa fase, tudo, absolutamente tudo, é analisado com intensidade desproporcional. Porque ela não quer apenas saber o que você sente. Ela quer decifrar se ainda tem algum poder sobre o seu mundo. Mas como ela não ousa perguntar, ela testa. Ela interage com um emoji. Ela comenta com uma frase vaga. Ou publica algo provocador, algo ambíguo que só você, e talvez mais ninguém, entenderia. É um tipo de mensagem sem destinatário explícito, mas com o endereço emocional certo. E aqui, meu caro, mora o ponto crucial. Ela quer que você perceba, mas não quer admitir que está tentando. Ela deseja reacender em você a antiga inquietação, sem abrir mão do orgulho. E Schopenhauer diria: esse tipo de jogo é uma dança entre o desejo e o medo. O desejo de ser desejada novamente, e o medo de se entregar antes de ter certeza de que venceu. Por isso ela não fala, ela assiste, ela provoca, mas não confessa. E nesse teatro silencioso, ela mede cada reação sua como se estivesse pesando ouro, porque para ela, mais importante do que reconquistar seu amor, é reconquistar a sensação de controle que perdeu quando você decidiu se afastar. Mas você agora desperto não reage como antes. Você observa, não com ansiedade, mas com clareza. E nessa clareza está o seu verdadeiro poder. Bloco 5. A ilusão do retorno em o valor da dignidade masculina. Às vezes, ela entra em uma espécie de jogo silencioso, aparece nos seus círculos, curte uma foto aqui, posta algo ali, se faz presente, mas nunca dá o passo decisivo. Ela joga com sua paciência. Tenta criar uma competição invisível. Afinal, ela quer ver até onde você aguenta, se você irá ceder, se vai quebrar o silêncio e correr de novo atrás do que um dia fugia de você. Mas aqui está a chave: não ceda. Permaneça firme em sua decisão, porque se você der um passo na direção errada agora, se fizer contato antes da hora, se responder ao jogo com pressa, pode perder o pouco respeito que ainda restava. Paciência. Essa é a virtude do homem que se ama. A paciência te protege das armadilhas emocionais. Ela permite que você veja quem ela realmente é, quando acredita que você não está mais olhando. E na observação silenciosa, as verdadeiras intenções se revelam. Não pelo que ela diz, mas pelo que ela escolhe fazer quando percebe que não tem mais controle sobre você. Quarto ponto: a dura verdade. Às vezes ela não vai voltar. Aqui está uma das maiores armadilhas da mente masculina. Acreditar que o afastamento por si só trará a mulher de volta. Nem sempre acontece. Aliás, muitas vezes, não acontece. E você precisa ser honesto consigo mesmo. Algumas mulheres simplesmente não sentem sua falta, não se importam com a sua ausência e não têm interesse real. Apenas toleravam sua presença. Neste vídeo, o que eu tentei entregar não foi apenas conselhos, mas uma visão mais crua, mais real e, por isso mesmo, mais libertadora das relações humanas. Porque amar é humano, mas iludir-se é opcional. E se alguma dessas palavras te atingiu, é porque no fundo você já sabia o que precisava ser feito. Apenas não queria admitir. Sim, cada história é única, mas há um ponto comum entre todas elas. O homem que se valoriza sempre sai mais forte, mesmo quando perde a mulher, porque há perdas que, na verdade, são livramentos. Portanto, se há algo que você deve guardar em silêncio, não é o amor, é a dignidade. Se alguém não te enxerga, não grite, desapareça e permita que o tempo, esse juiz imparcial, revele tudo. Ele mostra quem sente a sua falta e quem apenas sentia falta do controle que exercia sobre você. Então, seja seletivo com quem você compartilha sua alma e jamais se contente com menos do que você merece.